Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que a gente recebe hoje, no encerramento do projeto AME de 2021, o professor Dr. Wilson Leffa, que eu vou fazer uma brevíssima apresentação, embora não tenha como, né, eu falar tudo que essa pessoa já fez, né, pelo ensino de línguas e pela linguística aplicada no Brasil, né, desde que ele começou a sua carreira. O professor Wilson Leffa, ele fez seu doutorado em linguística aplicada na Universidade do Texas, ele fez pós-doutorado na Universidade de Bristol, na Inglaterra, foi professor visitante na Universidade da Califórnia, também atuou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Católica de Pelotas e, mais recentemente, na Universidade Federal de Pelotas. O professor, ele teve 3 orientações de pós-doutorado, supervisões de pós-doutorado, 20 orientações de doutorado, inclusive eu fui a primeira doutora do professor Leffa, registrado aqui, 45 dissertações de mestrado, ele tem 60 artigos publicados, 45 capítulos de livro, 17 livros organizados, inclusive um que eu organizei com ele, que também vocês conhecem, e 150 trabalhos orais em congresso, mais os seus canais no YouTube, mais o projeto Elo, que é ensino de línguas online, e várias outras coisas que o professor Leffa faz nesses quase 80 anos de vida que ele fecha esse ano de 2022, ele faz 80 anos, né? Então, é com muito prazer que a gente faz essa atividade de encerramento do projeto AME, que é o Acolhimento e Mentoria Estudantil. Nós temos aqui os alunos de vários semestres, né, do curso de Letras Línguas Adicionais da Unipampa, e todas as demais pessoas de todas as regiões do Brasil que nos pediram acesso a essa sala. Então, eu passo a palavra ao professor Wilson Leffa, que é uma grande referência, mas também é uma grande pessoa que teve uma contribuição e tem uma contribuição enorme para a linguística aplicada, que é a área que estuda, né, o ensino de línguas cientificamente. Então, eu passo a palavra a ele, depois vocês têm o espaço para as perguntas. Não se acanhem com as perguntas, mesmo os nossos alunos, né, porque é muito tranquilo o diálogo com o professor. E aí ele vai fazer a fala dele e vocês podem ir colocando as perguntas no chat, e quem não se importar de aparecer depois no YouTube, pode fazer a pergunta oralmente, tá bom? Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesta tarde de março. Eu gostaria de começar dizendo que, para mim, também é um grande prazer estar aqui na companhia de vocês. Aceitei esse convite também quase como uma celebração da minha primeira doutoranda, não é? Como ela bem falou, a Valesca. Então, assim, eu tenho uma relação assim com vários lugares, mas especialmente com Bagé, que agora pode até estar longe dos olhos, mas certamente não está longe do coração. Na realidade, nem longe dos olhos e nem longe do coração e nem longe dos olhos, né? Porque agora, assim, com essas facilidades da internet, a gente está, de certa maneira, geograficamente distante, mas visualmente perto. Então, não estamos longe dos olhos. Então, realmente é um prazer muito grande. Eu vou falar, eu acho que um pouco mais de meia hora, talvez uns 40 minutos, mas eu vou conversando, vai ser uma conversa com vocês. Eu vou tentar fazer essa conversa o mais agradável possível, né? Vai ser uma conversa baseada com bastante imagens, onde eu falo menos e mostro mais imagens, para, de certa maneira, tornar a apresentação o mais didático possível. Tá? Eu vou começar compartilhando, deixa eu compartilhar com vocês. Ok, então. O assunto que eu vou conversar com vocês é um assunto que, no fundo, faz parte da minha vida. Eu comecei
alguns séculos não, alguns decênios, algumas décadas, como professor de línguas. Então, realmente, eu acho que o assunto, o tema, o tópico do qual eu tenho mais conhecimento realmente é o ensino e aprendizagem de línguas. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou conversar com vocês, trazendo algumas propostas, e aí vou fazer uma revisão do que é o ensino de línguas e também alguns desafios que nós temos para resolver. Tá? Então, de um lado, alguns problemas e de outro lado, soluções. Não é? A coisa mais interessante que a gente pode ter na vida é encontrar problemas. Eu acho que a presença de problemas é que torna a nossa vida interessante. Tá? Então, é a partir dessa proposta que eu vou iniciar a conversa com vocês. Então, temos aqui propostas e desafios. Se há uma coisa que não falta no ensino de línguas, são propostas e desafios. Há realmente uma abundância das duas coisas. Tá? Eu vou dividir, então, essa conversa em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre as propostas que existem por aí. Algumas, não há nenhuma possibilidade de eu falar sei lá, da metade das propostas que existem. Eu vou selecionar algumas propostas e, na segunda parte, os desafios, tá? Então, a minha apresentação vai seguir nesse ritmo, assim, bastante visual, tá? Para facilitar a compreensão. Então, a primeira parte, propostas. Como eu disse, se há uma coisa que não falta, é propostas para o ensino de línguas. Eu vou falar aqui de propostas, de certa maneira, consagradas, propostas que um professor de inglês deve conhecer, de inglês, de espanhol, propostas que qualquer professor de línguas deve conhecer. Tá? Poderia haver outras inúmeras propostas, além dessas que eu vou apresentar. Na realidade, o que eu estou falando de propostas, eu estou me referindo aos famosos métodos. Tem um estudo feito pelo professor Baraniuk, o ano passado, é uma dissertação de mestrado daquelas assim que a gente gosta de participar, porque a gente aprende. Eu, de vez em quando, muitas vezes, de vez em quando é um exagero meu, muitas vezes eu encontro coisas que participo de bancas que, para mim, são momentos de aprendizagem. E esse foi um daqueles momentos. Esse professor fez um levantamento minucioso dos métodos de ensinos de línguas. E ele usou uma série de critérios e listou 21 métodos de ensino de línguas. Não se preocupe, eu não vou falar de 21 métodos de ensino de línguas. Eu vou falar de 3 ou 4 apenas, tá? Daquilo que realmente todo professor deve conhecer, tá? Então, nós temos assim, gramática de tradução, o método direto, situacional, audiolingual, instrumental, comunicativo, tem até um método silencioso, onde o professor não fala, é o aluno que fala, comunitário, resposta física total, baseado na ação, suggestopídia, baseado em competências natural. Eu vou parar por aí, então, para vocês terem uma ideia dos métodos que existem comprovadamente, tá? Não estão métodos, às vezes, apenas de alguns professores. Não existe aqui, não tem aqui, até poderia ter, mas não tem, não chegou a esse nível, né? O método LEFA, por exemplo, não existe. Não existe métodos de colegas meus. Esses seriam também, às vezes, apresentados como métodos. Método IASDG, por exemplo, ou método de alguma escola de línguas. Então, não constam esses métodos aqui. Eu vou conversar assim rapidamente, dar uma ideia clara para vocês de alguns desses métodos. Eu vou falar rapidamente, por exemplo, do método da gramática e tradução, conhecido às vezes apenas como método da tradução, ou método da gramática, ou também método indireto. Tá? É esse aqui. Então, o que é o método gramática-tradução? É um método em que a língua é descrita basicamente como léxico. Língua é uma coleção de palavras, de vocabulário. Tá? Então, aprender uma língua, basicamente, é aprender o léxico dessa língua. Tá? Então, por exemplo,
se eu estudo línguas estrangeiras, eu falo inglês. Aprender a falar inglês é uma questão de substituir. Não é o que eu estou propondo para vocês, eu estou apenas descrevendo resumidamente o método da gramática e tradução. Então, falar inglês é substituir as palavras que eu conheço da minha língua materna, do português, e colocar no lugar palavras de inglês. Por exemplo, então, eu falo inglês seria I speak English. Se eu vou ensinar espanhol, com perdão da pronúncia, eu vou dizer eu hablo espanhol. Talvez eu hablo espanhol, com pequenas nuances. Né? Se eu vou aprender francês, eu vou trocar as 3 palavras ali por palavras da língua francesa, e vai ficar je parle français. Né? Se eu quero aprender alemão, eu vou trocar as palavras por palavras da língua alemã. Com perdão da pronúncia também, mas ich spreche Deutsch. Eu vou parar por aí também, eu não sou um poliglota exatamente, né? Mas, enfim, então, isso seria uma demonstração rápida do que é o método da tradução, tá? Com a substituição do léxico. Só que observem o seguinte, o que acontece? Eu encontrei essa palavra aqui, lendo um texto em espanhol. Buscar-lhe 5 pies ao gato. Eu desconfiei do significado pelo contexto, mas eu como não tinha certeza, eu fui lá no Google Tradutor e coloquei a frase e pedi ao Google que traduzisse. Obtive essa seguinte resposta. Encontre 5 pés para o gato. Eu achei, não pode ser. É claro, realmente não é. Então, realmente, buscar-lhe 5 pies ao gato, se a gente vai substituir as palavras do espanhol pelo vocabulário do português, nós não chegaremos ao sentido da frase, né? Que significa, acredito eu, procurar chifre em cabeça de cavalo. Né? Então, buscar-lhe 5 pies ao gato, procurar chifre em cabeça de cavalo, onde nenhuma palavra aqui encaixa com a outra, né? São palavras diferentes. Então, a partir daí é que começamos a chamar de método gramática-tradução, tá? Porque houve necessidade também da gramática. Então, temos rapidamente a questão da memorização do léxico, eu vou decorando I speak English, ich spreche Deutsch, é apenas essa memorização do léxico, e também o ensino de regras sintáticas, daí gramática, o sintaxe, gramática e tradução. Então, por exemplo, a mim me gusta, em português a gente não fala a mim me gusta, talvez eu gosto, me encanta. Vejam bem que as línguas não se encaixam assim perfeitamente em termos de léxico, não é? E veja em inglês, então, por exemplo, Mafalda's Blue Pen, olha só, a caneta azul de Mafalda, ou da Mafalda. Vejam bem assim como a sintaxe interferiu na língua, né? Como a sintaxe já mostra que aprender uma língua vai muito além do léxico, vai muito além das regras gramaticais. E, na realidade, também vai muito além de outros aspectos também. Vejamos mais alguns. Uma outra característica do método da tradução é o uso do processo da dedução. Nós partimos, no método da gramática, a gente parte da regra para o exemplo, do geral para o particular. Ali está um exemplo. Por exemplo, para ensinar, no caso, palavras do inglês. Como é que... Então, vem a regra bem simples ali, ó. Plural é igual mais S. Então, para formar o plural regular em inglês, acrescenta-se S à palavra. Cat, cats. Dog, dogs. Rabbit, rabbits. Bird, birds. É só acrescentar, imagem bem simples, acrescenta a letra S para formar o plural. O que é, de certo modo, uma coincidência, porque outras línguas teriam outras letras além do S, não é? O que mais? Uma outra característica é a ênfase, uma característica do método do ensino de língua estrangeira usando a gramática e a tradução, é a ênfase na língua escrita.
Não é uma ênfase na língua falada, é uma ênfase na língua escrita, uma ênfase na literatura, uma ênfase nos textos clássicos, nos poemas, principalmente nos clássicos, não é? Então, o método da tradução, eu estou resumindo aqui, é um método indireto. Por que é um método indireto? Porque ele é um método indireto porque não há uma ligação direta entre o sentido e a sua expressão, entre o significante e o significado, entre a palavra verbalizada e o conceito a que se refere a palavra. Essa ligação é feita através da língua materna do aluno, daí método indireto. Tá? Então, recapitulando, principais características da tradução: memorização do léxico, ensino de regras sintáticas, dedução, ênfase na língua escrita, ênfase na língua, ênfase na literatura da língua 2, da língua estrangeira. Bom, algumas palavrinhas também sobre o método direto. Como vimos, esse aqui, gramática e tradução, é um método indireto, agora vamos para o método direto. Então, desaparece agora a língua materna do aluno. Tenta-se mostrar alguma coisa para o aluno. Método direto usava muito imagens, por exemplo, usava objetos, etc., para ensinar a língua. Nem era permitido o uso da língua materna do aluno. O professor jamais deveria usar a língua do aluno, usar apenas a língua alvo, a língua que ele estava ensinando. Então, uma frase que ninguém conhece, não é? The book is on the table. E aí eu poderia adiantar, el libro está sobre la mesa, le livre est sur la table, das Buch ist auf dem Tisch. Parar por aí, né? Bom, então, revisando, nós temos aqui um contraste entre o método indireto e o método direto. No método indireto, a aprendizagem da língua ou o ensino da língua se dá por meio do recurso da língua materna do aluno, que se coloca como mediação. É a mediação da língua materna para chegar à língua alvo do aluno. Tá? Método indireto, método da tradução em comparação com o método. Resumindo aqui a comparação. Então, já no método direto é sem mediação da língua materna. Como eu falei antes, era proibido ao professor usar a língua materna. Aqui, a aula, no método indireto da tradução, a aula era totalmente dada na língua materna do aluno, tá? Explicações, etc. Bom, resumindo e comparando, então, o método indireto com o método direto. É como se o método direto fosse totalmente o inverso do método indireto, o inverso e vice-versa. Então, o método indireto é, por sua vez, o inverso, o contrário, o oposto do método direto. É como se fosse uma foto, realmente, o negativo de uma foto. Tá? O método indireto, inclusive, era muito criticado pela sua ênfase, no método da tradução, pela ênfase na língua do aluno, mais do que na fala, mais do que nos aspectos sonoros. Né? Então, o que a gente via era uma negação, até certo ponto, da realidade assim, da língua como a conhecemos hoje, como sempre usamos a língua. Não é? Inclusive, uma crítica muito grande que se fazia contra a escrita em alguns momentos posteriores ao método da tradução, ao método indireto, é que a escrita é uma representação muito pobre, muito limitada da verdadeira língua, da língua real que se usa. Porque a escrita não consegue representar, não consegue mostrar tudo o que a língua é. Mais ou menos isso. Então, e era, na época, se dizia, como uma fotografia muito mal tirada, uma fotografia pouco nítida do que realmente era a língua. Então, há sempre essa ideia de oposição, não é? Quase como um pêndulo, né? Começa por um lado e de um lado vai para o outro, de um extremo para outro extremo. ênfase na língua, ênfase na fala, ênfase na dedução, ênfase na indução, e assim por diante. Tá? Então, outro contraste aqui, da dedução para a indução. Lembrem-se que lá no método indireto era
dava a regra, dava a norma e depois dava os exemplos para praticar. Agora, no método direto é o contrário. Dá os exemplos, o aluno, e fazendo, praticando pelos exemplos, o aluno induz qual é a regra que está sendo demonstrada ali. Tá? É um processo aparentemente bem mais interessante, né? Onde o próprio aluno descobre conhecimento, onde o aluno não se explica ao aluno, ele descobre, tá? Resumidamente. Então, método indireto, recapitulando, resumindo, a ênfase na escrita, o método direto, a ênfase na fala. O que mais? ênfase na literatura, nos estudos clássicos e no método direto. Não, também leva em consideração a escrita, mas a escrita mais jornalística, mais assuntos da atualidade, não é? Bom, eu vou pular aqui alguns métodos e entrar no terceiro, acho que é o último método que eu vou falar. Então, eu falei do método da tradução, o indireto, o método direto, e algumas palavras do método comunicativo. Eu vou, assim, falar num sentido bem amplo. Eu vou, inclusive, talvez até extrapolar um pouco o que está junto ao método comunicativo, tá? Que vai além do que seria apenas o uso da linguagem para a comunicação. A ideia é que a gente usa a língua para a comunicação e algo mais. E se algo mais, inclusive, pode ser bem mais interessante. Então, pelo método comunicativo, nós usamos a língua para agir sobre o mundo. A gente não usa a língua apenas para exercício, apenas para bater boca. A gente usa a língua para agir sobre o mundo, agir sobre o outro, convencer as pessoas, mudar as coisas. Isso é um clássico, não é? As palavras, fazemos coisas com as palavras, fazemos coisas com aquilo que falamos. Nós não apenas falamos, a gente age quando fala. Essa é a ideia básica, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, brincando um pouco, né? O cara falando, prometo educação, saúde, segurança. Ele está fazendo alguma coisa. O que essa pessoa está fazendo? É uma brincadeira, mas é sério também. Agora, falando sério, votem em mim. Então, veja assim, usar o discurso para apelar para as pessoas que votem nele. Então, eu estou usando a língua para tentar atingir um objetivo. Eu estou usando a língua com uma função bem clara e bem determinada. Tá? No caso, obter o voto das pessoas. Outros exemplos. Então, nós usamos a língua para elogiar as pessoas. Né? O professor que elogia o aluno, etc. O namorado que elogia a namorada, ó, como você é linda, etc, etc. Então, isso faz parte, é uma das funções básicas da língua, elogiar. Usamos a língua para apurrinhar, para incomodar, para xingar também, não é? Então, usamos para coisas positivas e também para coisas negativas. O que mais? Usamos a língua para tudo, né? Usamos a língua para unir as pessoas, para nos unir ao outro. Usamos a língua no sentido contrário, para separar, né? Para unir, para separar. Usamos a língua para fazer. Eu fiz assim, estou brincando um pouco com você, me deu um pouco de trabalho, aqui aprecio. Tá? Escolhi umas figurinhas que dissessem, que mostrassem o que eu queria dizer. Então, usamos a língua para chorar, eu posso fazer os outros chorar através da língua. Usamos a língua para sorrir e usamos a língua também para pensar. Dando alguns exemplos aqui, usando umas figuras para deixar isso claro. Então, tem mais. E aí vai um pouco além do método comunicativo. Mas estamos ampliando essa ideia. Tá? A propósito, eu estou simplificando ao máximo, eu vou usar apenas a palavra método, vocês verão também outras palavras. Há coisas que são chamadas de método, realmente quando se fala do método direto é método. Já quando se fala, por exemplo, talvez do comunicativo, seria mais uma abordagem comunicativa. Existe isso eu estou deixando de lado assim na nossa conversa aqui. Tá? E aí entra na questão de usamos a língua para criar o mundo. E tem uma coisa que eu discuto. Então, vejam bem, é interessante isso aqui. Isso aí não estou falando disso, não é uma questão religiosa, é uma questão do uso da língua. Né? A primeira frase da Bíblia é alguma coisa como: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Então, o mundo começa com a palavra.
surge da palavra, o que tem um simbolismo que eu acho muito interessante, né? E aí eu descobri uma outra coisa que eu também acho interessante, quem me lê os textos já viu isso em algum lugar, né? Que é a magia da língua. Eu pesquisei a palavra abracadabra, e abracadabra, a tradução em inglês de abracadabra é I will create as I will speak, ou seja, mais ou menos isso a tradução. Eu crio à medida que falo. Vejam bem, eu produzo, eu crio à medida que falo, eu crio alguma coisa quando eu falo. Né? Então, vejam, tudo isso ligado à ideia de que a língua pode ser usada para criar o mundo. Não é? O que mais? Então, o que vimos aqui? Eu não vou mais falar dos outros métodos, os 21 que tem, eu vou ignorar, fiquei apenas com esses três, né? O método da tradução, o método direto e o método comunicativo. O ponto de partida, então, do método da tradução é a língua 1, a língua do aluno, a língua materna. No método direto é o contrário, o ponto de partida, o ponto de onde a gente começa é diretamente da língua do aluno. E no método comunicativo, a ênfase é a função. Então, língua do aluno, começo daqui, né? O meu enunciado começa na minha língua, quando na tradução o enunciado começa já direto na língua que eu vou estudar, e o método comunicativo, a gente começa pelo objetivo pelo qual a gente usa a língua. Para que usa a língua? Qual é a função? É a ênfase do método comunicativo, é lá que eu me concentro. Como elogiar, como chincalhar, como convencer os outros, isso faz parte, não é? Como relatar alguma coisa, etc. Agora, se esse é o ponto de partida, vamos dar um pulo aqui, adiante. Qual será o ponto de chegada? Para onde vão todos esses métodos? A que ponto a gente vai chegar quando vai discutir aqueles 21 métodos apresentados pelo professor? Onde é que eu vou chegar com aqueles 21 métodos? Um ponto de interrogação ali. Na verdade, esses métodos todos aqui vão chegar ao pós-método. Pode adivinhar o que seria o pós-método, não é? Então, cesse tudo que a musa antiga canta, que um valor mais alto se alevanta. Então, é essa ideia de que esqueça os métodos, põe tudo isso no lixo, descarte isso, vamos partir para o pós-método. Isso é o básico do ensino de línguas. Né? Quem disse isso foi um cara chamado Kumaravadivelo, professor indiano, e ele se baseou em outros pesquisadores também para dizer isso. Tem duas frases aqui ditas por ele, de outros professores, e que resume bem o que é o pós-método. Não existe o melhor método. Primeira coisa. Segunda, o professor deve ser um transgressor. Isso não está muito claramente, mas está nas entrelinhas de tudo o que ele diz. O professor tem que assumir o seu papel, tem que acreditar no que faz e deixar de ser uma Maria vai com as outras, não é? O professor é a autoridade máxima, ele sabe, ele está lá na fronteira, ele está lá na fronteira, na frente dos outros, no campo de batalha, digamos assim, se quiserem outra imagem mais forte. Ele é que sabe o que tem que fazer. Essa é a ideia básica. Transgredir o que às vezes ensinam para ele. Após o método, em poucas palavras. E eu encontrei uma frase de um cara chamado Joseph Albers, que é artista, teórico e educador. Ele trabalha com o ensino da arte, design, etc. E ele disse uma frase que é um pouco perigosa, mas que eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês. Ensinar não é uma questão de métodos e técnicas, mas de personalidade. Ensinar é radiação pessoal. Eu acho isso um pouco perigoso, porque, no fundo, é uma ênfase na personalidade. Mas eu acho que ele está colocando isso. Eu acho que, no fundo, ele quer dizer de radiação, de entusiasmo, de... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, de tesão. O cara tem que ter tesão para ensinar. Não é? Eu acho que, no fundo, o que ele está dizendo é isso. Tá? E eu trouxe aqui... Eu acho que isso é um pouco perigoso, não é? Mas essa força, essa emoção faz parte também, né? Não dá para ignorar. Como instrumento que pode ser usado para um lado e para o outro, mas existe e pode trazer, e é necessário às vezes. Então,
Recapitulando aqui, o que é o pós-método? É um movimento que começa da subordinação do professor como um ou uma marionete na mão dos pesquisadores, né, dizendo o que tem que fazer, faz isso, faz aquilo. Ele é um movimento que vai dessa subordinação para a emancipação do professor, como dono de seu nariz, como aquela pessoa que, pela experiência que vai adquirindo, vai aprendendo como é que ela tem que dar aula, como é que os alunos aprendem, encaixando uma série de coisas que são únicas. Né? É muito difícil pôr assim, uma coisa geral que sirva para todos. O mesmo, como é que é? A mesma ferramenta para todo mundo, o mesmo método para todo mundo. Tá? Então, o caminho não seria por aí. Cada professor, no fundo, vai descobrir a sua maneira de trabalhar. Isso aí, Quo Vadis. Eu botei essa imagem só para chamar a atenção aos Quo Vadis. Para onde vais, professora ou professor? Para onde vocês vão? Para onde vamos nós? Então, eu acho que eu tenho um texto que eu falei disso, e que assim o professor começa num estrado um pouco acima, nível acima, um grau acima, um degrau acima do nível dos alunos. Né? Que o professor, na sala de aula antiga, ele tinha um estrado e dava aula de cima daquele estrado. Né? Ele não trabalhava junto com os alunos. Então, ele começou lá acima dos alunos, o professor foi se movimentando e desceu do estrado para se aproximar do aluno, trabalhar junto com o aluno, de preferência até meio do lado ou até atrás do aluno, para não atrapalhar o aluno. Eu acho que o professor na frente atrapalha o aluno. Eu posso imaginar assim, o que o aluno tem que chegar ao conhecimento, eu fico no meio e o aluno atrás de mim. Eu quero ensinar o conhecimento para o aluno, mas eu estou na frente do conhecimento. Então, é melhor que eu chegue para o lado e coloque o conhecimento entre nós dois, entre eu e o aluno, e não na outra situação. E daí houve um distanciamento, eu acho, principalmente com a pandemia, mas já havia antes, o professor foi para o espaço. O professor tornou-se um professor de ensino à distância, né? Não apenas ensino remoto, como tivemos na pandemia, mas o que já existia antes e continua existindo, o ensino, aprendizagem e educação à distância. Tá? Teve que aprender a trabalhar com esse recurso. E dali, o professor, eu acho que se torna invisível. Tem até um livro, O Professor Invisível. Esse livro não diz exatamente o que eu gostaria que ele dissesse. Ele diz que há um professor invisível, há um professor que a gente não vê e que existe, mas essa ideia é interessante também. E mais ou menos isso que eu estou compartilhando. O que a gente não vê é o professor, às vezes, não é? Mas ele trabalha. O trabalho dele nem sempre aparece, mas invisivelmente, de maneira não explícita, assim, é onde o professor muitas vezes trabalha. Né? É quando ele atinge um nível máximo, né? De independente. Eu não quero me estender muito, mas são quantos professores que a gente conhece já nem existem mais, já faleceram, e eles continuam agindo até hoje, né? É mais ou menos por aí. Pense em algumas pessoas que já faleceram e que ainda mesmo falecidas, de certa maneira, de alguma maneira não existe mais, mas continua o trabalho que eles fizeram, continua produzindo resultado. E até botei uma frase que parece boba, mas faz parte de tudo isso fazer. Né? Ganha pouco, mas se diverte. Então é aquela visão também positiva, não é? Do professor. Conclusão. Não se entusiasme muito, é a conclusão da primeira parte, ainda bem a segunda, tá? Então, qual é a conclusão dessa primeira parte? O fim da história do ensino de línguas. Chegamos a esse fim. Como Fukuyama teve um livro, um artigo famoso, O Fim da História. O fim da história foi a queda do Muro de Berlim. A história terminou ali naquele momento. E o fim da história do ensino de línguas parece ter terminado com o pós-método. Não tem mais o que eu ensinar. Tá? Então, o que está acontecendo com o pós-método? De alguma maneira, isso é mais uma provocação, viu, gente? Eu não sei se não é uma tese minha, mas dá para ir também por esse caminho, é uma provocação que seja produtiva. Tá? Do pós-método, voltamos lá para o início, antes de qualquer método, é o que poderíamos chamar de pré-método. Tá? Existe um livro que fala isso,
não no pré-método, mas essa ideia, né? É um livro 25 séculos de ensino de línguas, do tal de que é professor Kelly. Então, as ideias que estão lá, resumidamente, é assim, no pré-método, o que há? Um contato direto com falantes nativos. Há 25 séculos, as pessoas tinham que aprender outras línguas. Lá pela Macedônia, lá no Antigo Egito, naqueles lugares, havia esse contato também com falantes de outras línguas. Então, havia essa necessidade de aprender, esse contato direto, a necessidade de aprender essas línguas. Era uma língua sem ensino, ninguém ensinava para ninguém, mas havia aprendizagem. Sem serem ensinadas, as pessoas aprendiam a língua que precisavam, tá? Inclusive partindo da necessidade. Sem ensino e sem método, apenas imersão. Tá? De certa maneira, com algum exagero, isso está acontecendo no pós-método, de certa maneira, na nossa vida atual, no nosso momento atual. Eu me lembrei agora de uma orientação que eu fiz de uma pessoa que algumas pessoas de Bagé devem conhecer, Luísa Guedes. Luísa Guedes. Ela escreveu a dissertação dela foi mostrando, ela pegou um estudo de caso de um aluno que aprendeu inglês e tinha um domínio muito bom da língua inglesa, sem ter frequentado IASG, sem ter frequentado escola de línguas. Ele teve esse domínio principalmente, mas basicamente porque jogava. Ele era um gamer, ele jogava games. E jogando games, que naquela época a maioria eram na língua inglesa, ele acabou adquirindo o domínio da língua inglesa. E todas as habilidades para falar, para ler e também para escrever. Inclusive, tinha uns textos, exemplos de coisas que ele tinha escrito de uma língua. Tem alguns professores de inglês, não me leve a mal, não têm o domínio da língua inglesa que aquele jogador tinha. Então, e existem outros exemplos de gente que aprende a língua meio que por imersão, sem visitar o país onde a língua é falada como língua nativa, né? Por exemplo. Tá? São casos. Bom, a segunda parte são os desafios. Bom, também é o que não falta. Desafios para tudo quanto é. Eu fiz um levantamento, especialmente para essa apresentação. Quais são os desafios, assim, de maneira bem simples? Começar pelo que todo mundo acha que é onde é que está o problema do ensino de língua estrangeira. Então, como eu tinha selecionado para para as propostas 21 e para os desafios, então, também escolhemos 21 desafios. Isso que a gente ouve de alunos, professores, administradores, os que mais, 25 desafios, que eu ponho aqui como desafios, problemas, que temos que resolver, são coisas como aulas cansativas, bloqueio mental, carga horária, aluno reclamando que não tem tempo para estudar, cultura do fracasso, despreparo do professor, desvalorização da língua estrangeira, desvalorização do professor, etc, etc, etc. Tem mais, mas eu listei só esses 21. Não vou falar de todos, selecionei alguns um pouco mais e vou passar também mais rápido. Tá? Então, todos esses desafios aqui, eu vou fazer aqui uma classificação de desafios que são pertinentes, desafios da perspectiva do aluno, desafios da perspectiva do professor e desafios da perspectiva da escola, da administração, do governo, etc. Então, esses três. Vamos começar pelos desafios do aluno. Tá? Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque não tem muito o que dizer até. Então, uma das queixas dos alunos, aulas cansativas. Tá? Nós que somos professores de línguas temos que ter, sei lá, eu acho que eu normalmente, eu disse que eu passei a vida ensinando, no meu caso, inglês, né, trabalhando em língua estrangeira. E eu, de certa maneira, eu vou dizer uma coisa horrível, não é convencimento meu, mas as minhas aulas de língua, já faz tanto tempo que vai ser difícil alguém provar o contrário, então posso falar, né? Mas não é isso, não. As minhas aulas
cansativas, eu acho que elas não eram. Eu, sinceramente, eu mexia na sala de aula, trazia aluno para frente, fazia trabalho, eu procurava envolver os alunos em atividades, como muitos professores conseguem, e realmente fazendo isso, cansativas as aulas não eram, até eram bem divertidas. Nem sempre, é claro, a vida não, o mundo não é cor-de-rosa, né? Mas normalmente eram divertidas. Eu, pelo menos, também me divertia. Aulas cansativas é um dos desafios. Muitos alunos também é um dos que mais eu não sei por quê. Bloqueio mental. Muitos alunos ficam, não nasci para aprender inglês, ou não nasci para aprender outra língua, espanhol, francês, etc. Então, eu tenho um bloqueio mental, professor. Tá? Acham que tem. Falta de motivação. Quantas vezes eu vi também de alunos, professor, para que eu vou estudar inglês se eu nunca vou para os Estados Unidos? O tipo, pomba, tu vai saber se vai ou não para os Estados Unidos um dia na tua vida? Para que então? A falta de motivação, como se a gente estudasse uma língua apenas para fazer turismo, não é? Falta de tempo. Alguns alunos também diziam que não tinha tempo. Com um pouco de razão, porque alunos, na época, eu trabalhava muito também, né, com alunos que estudavam de noite e trabalhavam de dia. Talvez naquela época houvesse mais emprego do que hoje, e muitos alunos já trabalhavam. Então, realmente, existia um problema de tempo. Né? Não tinha como comprimir, mexer naquele relógio ali. Também, um outro desafio é a questão ideológica. Até de alunos eu vi isso, né? Eu deixei esse problema aqui como, professor, para que eu vou estudar inglês se lá nos Estados Unidos e na Inglaterra eles não estudam português? Então, para que eu vou estudar inglês? Eu não quero ser dominado em língua da... E alguns, até por orientação política, eles até tinham talvez um pouco, eu até admirava eu ouvir isso deles. Professor, aí vai ser mais dominado ainda. Então, eu dizia, não, a gente vai aprender, no caso do inglês, para talvez, né, eu não sabia bem como dizer, mas talvez entender isso, entender que não precisa ser assim, para aprender a conversar de alguma maneira lá. A prática não autêntica. Isso aqui, essa figura aqui me chamou a atenção. O que a gente está vendo ali? I was, you were, he was, she was. Olha só, usando um tablet, que eu acho que é um tablet, para conjugar o verbo to be. Pelo amor de Deus. Quer dizer, é uma prática, ninguém usa a língua para conjugar um verbo. Até poderia, talvez, um professor, mas não, vai ter muito pouca utilidade isso aí. Também a questão social, a questão da vulnerabilidade social. Realmente, assim, uma coisa que eu aprendi, eu não tinha me dado conta e vi isso preparando essa apresentação para vocês. Eu encontrei um professor que disse que os alunos levam essa vulnerabilidade, essa pobreza, todos esses problemas de casa para a escola. Quer dizer, lá eles continuam sofrendo essa vulnerabilidade. Eu achei esse detalhe interessante. A escola, de certa maneira, é uma solução, mas, de certa maneira, também os problemas são levados para lá. Certamente são, é claro. O que mais? Bom, isso do aluno, não é? Vamos ver também problemas que eu acho que são mais da perspectiva do professor. A cultura do fracasso. Alguns professores dizem os alunos nunca vão aprender inglês. O que é aprender inglês? Vários professores, eu vi isso na minha longa carreira. Para aprender inglês só em escola de línguas. Para aprender língua, no caso mais inglês, porque eu trabalhava com inglês. Quer dizer, a cultura do fracasso, o aluno realmente não vai aprender. Tá? Aqui brincando um pouquinho, mas a desvalorização do professor. Né? Todo mundo conhece a escolinha do professor Raimundo. E o salário? Mas entra, pelo menos a gente se diverte. Né? Desvalorização do professor. O problema da formação do professor, e eu acho que esses são muito sérios, usando métodos ultrapassados. Eu, como professor, uma época em que eu ficava na universidade, eu ensinei em todos os lugares, em todos os níveis, do mais fundamental até pós-graduação. E o que se nota é, às vezes, e nisso, nesse trabalho, às vezes, eu assisti muitas aulas de professores, tinha que assistir estágios, etc. Embora a gente trabalhasse esses professores, aí, como esses professores, futuros professores, assistiam aulas de outros professores mais antigos, e às vezes bem que estava junto, assim,
se pudesse, não é assim, não quer dizer que as pessoas estão erradas. Eu sempre proibi nos meus cursos falar mal de professor, não pode falar mal de professor, então resolveu o problema. Mas realmente são métodos ultrapassados. Não é assim que a gente vai aprender inglês. Às vezes até por problema também de falta de domínio da língua oral do professor. No caso do inglês acontece muita falta de domínio. Então, levava o professor a fazer exercícios escritos, por exemplo. Excesso de gramática, né? Falta de domínio da língua estrangeira. Bom, da escola, vamos um pouquinho mais rápido lá. Desvalorização da língua estrangeira é um dos obstáculos. Eu não sei porquê, mas foi durante a minha vida assim, o ensino, o tempo dedicado ao ensino da língua foi sempre diminuído. Houve uma época que tiraram, houve uma época que tinha alunos que poderiam fazer o ensino, todo o ensino fundamental e o ensino médio sem ter qualquer aula de língua estrangeira. Houve um período na minha vida que poderia acontecer isso, né? Então, às vezes, os alunos tinham 1 ano só, às vezes, cada escola. N problemas, eu gosto de lembrar disso aí, né? Até me canso um pouco, né? Mas a desvalorização da língua estrangeira na escola. Não era em toda a escola, claro, mas acontecia em algumas escolas. Que eu acho que existe até hoje. Eu tenho um caso, eu não sei se eu falo ou não, mas eu tenho, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é professor de educação física e está, no momento, dando também aula de língua inglesa. Eu acho, ele sabe inglês, a pessoa conhece inglês, tá? Mas conversando assim com essa pessoa, não tentei salvar o mundo com essa pessoa, mas deu para ver que não tem assim nada, nenhum conhecimento de metodologia do ensino. Até ouvi uma frase, pelo que eu sei, ensinar inglês é ensinar o verbo to be. Então, para ter uma ideia, a pessoa em nenhum momento da sua formação recebeu qualquer sugestão, qualquer indício de alguma coisa relacionada à metodologia do ensino de língua. Carga horária reduzida, a escola, a gente gostaria de ter mais aulas, muito na época, houve uma época que... Hoje, eu acho que no máximo, a média, eu até esqueci de pesquisar sobre 2 horas, normalmente 1 hora por semana. Né? Também, isso me surpreendeu um pouco, mas descobri também algumas pessoas falando do problema do monolinguismo da língua estrangeira, ensinar apenas uma língua. É óbvio que essa crítica vem mais, com razão, não estou tirando a razão, de professores que não são professores de inglês, porque assim apenas se dá inglês. Eu acho que não se daria não apenas inglês, mas também não apenas espanhol, né? Eu acho que o ideal aqui é 3 línguas. O aluno vai estudar a língua materna, se aprofundar, né, no que for necessário, conhecimento da língua do vizinho e conhecimento de uma língua internacional. Até esse problema, língua do vizinho e língua internacional, talvez até coincida um pouco no caso do Brasil, né? Onde o espanhol talvez também possa ser visto como uma língua espanhola, como uma língua internacional. Turmas grandes, quem é que não viu reclamação disso ainda? Turmas enormes, aqui é um exagero, é claro, mas acontece. O que mais? Falta de investimento, falta na infraestrutura. Essa sala, isso aqui é uma sala de aula, essa sala de aula existe, é uma sala de aula em algum lugar do estado do Pará. É uma sala de aula lá, assim, né? Como não há frio, não há inverno, fica tudo ao ar livre, talvez... Então, para dar um exemplo da falta de investimento na infraestrutura e também no uso de tecnologias obsoletas. Né? Não é só nisso, não é apenas, vou investir em estrutura e tecnologia e está o problema resolvido. Não, é todo um conjunto. Eu estou apenas citando um exemplo aqui. Então, esses são os desafios. E daí? O que a gente vai fazer com isso? Eu pensei, mas como é que eu vou terminar isso aí? Olha, puxa, gente, eu investiguei, me deu trabalho, eu quero terminar assim, dando alguma coisa positiva que sirva para alguma coisa. Então, eu gosto dessa frase, transforme cada problema em solução. Tem pessoas que têm esse talento de pegar um problema, em vez de ficar chorando, fazendo ele vai lá, pega aquele problema e transforma aquele problema em solução.
Um exemplo clássico é, o aluno é um problema, incomoda, ele se associa com o aluno, dá um serviço para o aluno vai se sentir prestigiado. É um exemplo que eu vi acontecer e funciona. O aluno que era um problema, tornou-se uma solução para o professor. Uma coisa que o professor precisava que alguém fizesse, o aluno passou a fazer. Então, como assim? Agora, em termos gerais, transforme cada problema em solução. Aí tem esse gatinho, como assim? Aí, descubra as afinidades eletivas. Existe uma coisa, eu vou dar 2 ou 3 palavras sobre isso, que são algo chamado afinidades seletivas. Para quem quer se aprofundar em algo assim realmente de peso, pesquise um pouco sobre isso. E isso leva a criar uma comunidade com os alunos. Quer dizer, é o professor enturmado, é o professor que trabalha junto com os alunos. Ele não está acima, também não está abaixo, ele está junto com os alunos e junto com os alunos forma uma comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é um grupo de pessoas que se reúnem para atingir um mesmo objetivo, um objetivo que atinja, que interessa a todos. Tá? Então, eu acho que essa é a ideia, criar uma comunidade, que é um grupo de pessoas que tem um objetivo comum. Tá? Então, vamos, 2 palavrinhas sobre afinidades eletivas. Uma afinidade eletiva, é uma força, vem de uma força que produzia a fusão íntima entre 2 elementos, gerando uma nova substância. Isso é uma coisa de química. Química da Idade Média, química da alquimia, não é? Que queriam, por exemplo, fazer ouro. Tinha uma teoria na época que fundindo gema de ovo com prata, dali sairia ouro. Então, no fundo, a intenção era produzir ouro. Mas a ideia vem de lá da Idade Média. A ideia que foi aproveitada pelo escritor Goethe, que escreveu um romance gostoso, recomendo. Li há uns tempos atrás para preparar um outro texto e achei interessante, as afinidades eletivas. Tá? Se alguém quiser conhecer, conheça lendo esse romance. Não pensa que... Não vou dar nenhum spoiler, tá? Eu não vou falar muito do romance, mas a ideia está lá, como instrumento, como algo que a gente pode usar. Eu posso usar essa ideia para ser um ditador, posso usar essa ideia para criar uma democracia. A ideia, a força das afinidades eletivas, é como instrumento, é como um martelo que eu posso usar para dar na cabeça de alguém, matar a pessoa, ou para fazer um brinquedo. É um instrumento que pode ser usado para diferentes finalidades. Essa é a ideia básica de afinidades eletivas. O que mais? Aí, além dos alquimistas, além de Goethe, veio também um cara chamado Max Weber, da sociologia. Então, aqui estamos na arte, na literatura, aqui estamos na ciência, na sociologia. E ele escreveu um texto famoso que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele demonstra que há alguma coisa entre a ética, entre religião e política, entre religião e política, né? Que tem alguma coisa em comum que pode ser fundida. Eu tentei fazer aqui um gráfico onde está o seguinte, aqui. Então nós temos o protestantismo e o capitalismo. Ambos, claro, não são iguais em tudo, em muitas coisas são diferentes, mas existe entre essas 2 formas culturais, política e religiosa, uma coisa em comum que era a ideia da poupança, é importante poupar. Os protestantes acreditavam que era importante poupar e os capitalistas também. Então, isso fundiu essas 2 ideias, criando ali, ó, a poupança fica tanto do protestantismo como do capitalismo e que vai gerar um terceiro elemento, que no caso, segundo Weber, era a sociedade afluente, a sociedade da abundância. Quando todo mundo economizava, todo mundo tinha dinheiro e a sociedade produzia, consumia, e a sociedade, todo mundo enriquecia. Weber falando, não sou eu. Tá? Bom, conclusão agora, realmente. Então, o que nós temos lá nas propostas? O que nós vimos? Basicamente, o que a gente viu é uma evolução que vai do professor como subalterno ao professor como emancipado, que vai do método
a prova de professor. A ideia na época dos métodos era produzir um método que funcionasse com qualquer professor, porque o método era tão bom que bastava o professor, mesmo que não entendesse muito, seguir aqueles passos, passo 1, passo 2, passo 3, aplicava aquela sugestão e a aula funcionava, porque a importância estava no método que o professor usava. E ao pós-método, em que se inverte isso aí, que o professor não fica mais sujeito ao método, a fazer o que os outros dizem que ele deve fazer, mas a fazer o que ele acha que é certo. Tá? Então, nós vamos da subordinação para a emancipação. Isso sobre as propostas, tá? Essa ideia da evolução, que vai todo aquele teste das metodologias, terminando no pós-método, e na ideia dos desafios, o que eu coloquei, o problema do cansaço do aluno, do descrédito do professor, etc., etc., buscar um ponto de contato. Pode ser, por exemplo, entre o professor e o aluno. Personalidades diferentes, cada um com seus problemas, mas em algum momento pode haver entre os dois algo que faça um clique, que dá para ligar um no outro. Tá? Eu trouxe a imagem de contatos imediatos, acho que não é muito adequada. Vamos pensar que o professor, que o aluno é o que? Sei lá, vem do espaço? Não, o aluno é aquele que está ali na nossa frente, né? Não é um alienígena. Tá? Então, o aluno não é alienígena, mas os contatos imediatos dá essa ideia de achar um ponto de contato. A ideia do contato eu achei interessante aqui. Desenvolver, isso eu já falei em outros textos também, tentar desenvolver uma cumplicidade. Eu me lembro sempre do trabalho da Valesca, que falava nisso. Aquele professor que atira bolinha de papel nos alunos. Né? Essa ideia, mas entender o que está por trás disso. Né? Desenvolver a cumplicidade com o aluno. Ir até onde é possível, explorar, sair do lugar comum para atingir esse nível. E formar uma comunidade. Então, buscar um ponto de contato, desenvolver a cumplicidade. Com isso, tudo vai evoluir para formar uma comunidade na sala de aula. A sala de aula é uma comunidade, onde todos os membros se voltam para atingir um objetivo comum. Estou sonhando? Acho que não, que podemos tentar. E levar o aluno ao prazer da descoberta. Tá? Eu acho que é um prazer do aluno quando ele descobre alguma coisa, mas é também um prazer nosso de pegar aquele aluno que alguém que todo mundo vai, esse é caso perdido, esse não vai aprender nada, e já pensou a alegria do professor consegue pegar aquele aluno e ver que ele consegue levar aquele aluno a aprender alguma coisa, a descobrir o prazer da aprendizagem, o prazer do conhecimento, o prazer de saber, tá? Pela descoberta. Resumidamente, mais do que isso eu não posso resumir. Tá bom? É isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado. E eu vou tentar agora suspender aqui para vou tentar responder. Eu preferia que vocês falassem, né, usando o microfone. Vamos falar, mas eu vou aqui, até eu me achar, estou meio perdido nos dois computadores aqui. Deixa eu... Só que agora não aparece. Estou bem perdido, um momentinho. Prof, muito obrigada pela fala, com certeza, assim, nos faz pensar várias coisas, né? Eu aqui fiz as minhas anotações, mas eu vou deixar primeiro o pessoal falar e perguntar, enfim, que com certeza o senhor fez toda uma retrospectiva e fez as suas provocações realmente, né, dos desafios que a gente tem e que os nossos alunos que vão ser professores de inglês e de espanhol terão na vida deles, né? Desde a questão do desaparecimento do ensino com foco na aprendizagem. Então, muito obrigada. Eu abro a palavra para os colegas, para os alunos, para todo mundo que queira fazer seus comentários. A ideia, se possível, assim, é conversar, talvez, se possível, por que não? Estamos aqui, né? Conversar, trocar experiências, né? Eu gostaria também de ouvir vocês. Eu gosto mais de ouvir do que de falar, né? Mas, enfim, vamos ver, tá? Ok? Vamos. Cristina, eu comecei pelo último, né? Uma verdadeira viagem aos tempos é como se... tá bom, obrigado, Cristina. Mas esse comentário, eu fico muda,
Fico muda, só quero lhe escutar mais, professor. E também, com muito tempo de estrada, o senhor me levou para lugares que eu não visitava mais e que voltam à tona nesse momento que a gente está vivendo. E as suas provocações não vão me deixar dormir essa noite. Mas muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela gentileza, Cristina. A professora Camila, do campus de Jaguarão. Estou passando aqui para concordar com a professora Cristina e dizer novamente, o professor Lefa sabe disso, que é sempre bom escutá-lo. E parabenizar também Valesca pelo projeto. Então, assim, professor, não é puxa-saco, todas as questões que o senhor coloca são sempre muito inspiradoras, e eu fico com uma questãozinha só para nós professores que estamos mexendo em projetos de curso de língua. Que disciplinas ou que competências o senhor acha que é importante para que se coloque nesses projetos de curso? Para que se coloque nas ementas, para que se coloque nas disciplinas? Porque ainda nós temos, assim, se percebe, projetos político-pedagógico de curso ainda um pouco limitado. Não tem essa visão que o senhor nos mostra da emancipação, por exemplo. Então, depois, se o senhor puder responder isso, quais são as suas sugestões para quem está na construção desses projetos, pensando nesse professor emancipador, nesse professor aí, né, da pós-verdade, da pós-pandemia, o que seria importante? E dizer que é sempre um prazer lhe ouvir. Muito obrigada. É um prazer mútuo, Camila, mútuo também, não é? Vocês vejam assim, foi me orientando, foi minha aluna como a Valesca, como outras pessoas, assim, eu sou um privilegiado, não é? Foi um privilégio. Tem que ter momentos, às vezes, que eu quase eu achei que fui professor no início, meio por acidente, no fim, se hoje eu fosse começar de novo uma carreira, eu queria ser professor, com a visão que eu tenho agora, com a importância de pegar aquele aluno que... Estou brincando, exagerando para vocês me entenderem. Aquele aluno que não sabe nada, contribuir, trazer condições para que ele evolua, para que ele aprenda, e ver aquele aluno contente quando aprendeu alguma coisa. Às vezes as crianças dizem, o adulto não diz muito, mas consegui. A alegria das crianças, quando consegue, fica tentando, ele consegue fazer aquilo. Essa é a beleza. Tá? E eu não sei, assim, sobre currículo, pois é, como é que dizia Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas conexões. O professor é o professor e suas conexões. Então, eu acho que essas circunstâncias, essas conexões é que tem que ser trabalhado. Eu gostaria de parar por aí para não dizer mais. Mas que conexões, professor? Conexões mesmo. Eu acho que nós aprendemos, não é uma frase bonita, mas é uma frase certa. Aprendemos com pessoas e coisas. Eu já disse isso várias vezes. Né? A gente não aprende, a gente aprende com as pessoas, mas às vezes as coisas que estão ao redor dali ajudam. O caderno poderá ajudar, o quadro negro pode ajudar, o quadro lousa, etc. Tudo isso pode ajudar. Eu acho que isso faz parte assim, da formação do professor. E aí, eu vou dizer a parte que vocês não vão gostar, mas eu vou dizer, é a questão da tecnologia. Eu acho que isso está mudando, eu acho que hoje em dia os professores já evoluíram para isso. Mas essa ideia de aceitar, não aceitar apenas, isso é modismo, rejeitar porque acha que é modismo. Tem coisa que é modismo e deve ser descartado. Mas espera aí, vamos lá. Olha ao redor, veja o que está acontecendo na economia, veja o que está acontecendo com o trabalho, veja o que está acontecendo nos bancos. Né? Isso também pode ter algum impacto. Essa é a parte que vocês não vão gostar, mas eu acho que na preparação do professor deveria ter alguma coisa sobre a integração das tecnologias atuais no trabalho do professor. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu li, tem já alguma coisa, mas ainda é pouco. Outra coisa também é dar ao... Agora também, só agora fui me lembrando. Também dar ao professor a oportunidade de preparar seus materiais. Eu fiquei muito contente quando eu descobri que na Unicamp, há 2 anos atrás, não sei como está agora, acho que não mudou muito, o estágio iniciava com o estagiário preparando o material para os alunos, material para as aulas que ele ia dar depois. Achei isso o máximo. Então, ter o prazer também de produzir os seus próprios materiais.
aquilo que vai dar ao aluno, depois o aluno vai se sentir prestigiado. O meu professor preparou um material para mim ou para a nossa turma. Isso é diferente de simplesmente pegar um livro didático e tocar adiante. E hoje em dia isso é possível. Antes não era, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, todo mundo prepara uma coisa para o celular com os alunos. Eu acho isso, tem tantos recursos que dá para usar. Tá? Se eu fosse professor, hoje eu não sou mais. Agora que eu aprendi, eu não sou mais. Não estou brincando. Mas isso aqui era uma coisa que eu estaria usando. A tecnologia mais inclusiva de todas. Tá todo, praticamente... Tem gente, mas tem gente que não tem os excluídos digitais. Os excluídos digitais devem ser um número muito reduzido. Eu não tenho dado, mas... eu tenho dados que talvez não interessem. O fato de que existem muito mais celulares no Brasil do que pessoas. O número de celulares é maior do que o número de brasileiros, por exemplo, no total. E claro que inclui crianças nesse total. Então, as pessoas que estariam aptas, se a gente considerar apenas alunos a partir, sei lá, dos 10 anos ou 15 anos, a diferença vai ser muito maior ainda. Vai aumentar a diferença entre o número de celulares e o número de pessoas. Então, é uma tecnologia. Então, não precisa acreditar em mim. Eu acho que é uma coisa meio... Porque sempre aquela ideia de que tecnologia é uma coisa mal vista. Eu não vejo assim. Eu acho que me dá trabalho, me irrita eu preparar uma coisa, daqui a pouco mudou, não se usa mais. Me irrita, cada vez que eu abro, vem uma mudança do Windows ou coisa parecida, eu estava já acostumado a fazer as coisas de olhos fechados, aí eu vou ter que... o que estava aqui agora passou para cá, ou vice-versa, Enfim, eu acho que essa parte da tecnologia tem que ser aceitar e desenvolver e usar em benefício próprio. Usar aquilo que seria um problema, transformar em solução. Basicamente, foi o que me ocorreu nesse momento. Obrigada, prof. Simone. Boa tarde, professor Lefa. Boa tarde, Simone. Talvez o senhor não lembre de mim, mas eu fui sua aluna na URGS na década de 90, na graduação. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre métodos e pós-métodos. A primeira vez que eu ouvi esse termo era pós-métodos, foi ali no início dos anos 2000, eu já estava fazendo mestrado, então já dava aula há algum tempo, e naquele momento fez todo sentido para mim pensar em pós-métodos, por essa perspectiva de o professor não deve ser um aplicador de método. Eu já havia dado aula em escolas que exigiam a aplicação de um método específico, reservando nenhum espaço para a criatividade do professor. Então, eu sabia como era dar aula nessa condição. E tendo já conhecido todos os métodos, tendo estudado uma graduação e um mestrado, onde isso fazia parte da nossa formação, conhecer os métodos de ensino, fez sentido para mim não jogar fora esse conhecimento, mas sim utilizar esse conhecimento no sentido de juntar o que de bom cada método tinha para formar uma forma, um método, ou esse não é o nome mais apropriado, mas uma forma de dar aula que levasse em consideração toda a minha experiência, história e conhecimento. E me parece que isso é um conhecimento que é necessário a esses professores que estão em formação, que eles conheçam os métodos de ensino que já foram criados ao longo da história, para que possam retirar deles aquilo que é mais positivo e não utilizar aquilo que não é tão adequado para o contexto específico em que eles estão. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito disso, o senhor concorda com essa visão, se teria algo diferente disso para nos apresentar, qual o peso que o conhecimento que a gente deve ter dos métodos que já existem e esse deixar de lado e pensar numa era pós-métodos, Ou como colocaria isso na balança? Eu tenho um pouco de... Se falar muito em método, eu vejo coisas assim, isso que eu passei, método da gramática e da tradução, o método direto, eu não sei que contribuição, principalmente o método da tradução, pode trazer para o ensino de línguas hoje. Eu acho que não, eu acho que tem muito pouco, acho que tem outras coisas mais importantes para ver. Eu acho que uma visão histórica sempre é interessante, mas não pode ser apresentado como a solução para a aprendizagem de línguas hoje. Eu acho que não. Eu acho que, por isso que eu ainda estou na questão da tecnologia, vai ser mais útil saber usar
alguma coisa lá do que usar o método da tradução. Então, o que me assusta quando se fala de métodos é apresentar como se eles ainda tivessem uma validade para ser aplicado assim como era há 200 anos atrás. Eu acho que não, eu acho que isso traz prejuízo. Eu acho. Não quer dizer que em alguns casos excepcionais possam ser úteis. Imagino que, eu até custa imaginar, mas sei lá, alguém que vai trabalhar com tradução, talvez seja, né? Mas até com uma habilidade a ser desenvolvida mais tarde. Eu não vejo, assim, utilidade em apresentar os métodos como soluções, apresentar os métodos como de interesse histórico. Acho que alguma coisa pode fazer. E também tem uma coisa, existem métodos que são ainda apresentados, ainda até hoje. Existe, eu não falei do último método, o 21º, era um método chamado DOGME. Eu não conhecia, e realmente existe, tem várias pessoas que estão seguindo aquele método. Então, é um método de 3, 4 anos atrás. Então, existe essa ideia de método persiste ainda. Então, o que eu vou dizer depois de tudo que eu falei? Eu vou defender os métodos, veja com um pé atrás. O que a gente está querendo dizer, não ignore, veja como história, mas veja assim, parta da sua experiência, parta do prazer de furucar, de inventar coisa com os alunos. Às vezes não vai dar certo, mas às vezes dá. Eu acho que o professor nem sempre tem a liberdade de escolher, de preparar as suas aulas. Eu acho que, quando eu comecei a dar aula, foi muito bom para mim. Eu entrei no IASG, me deram o livro, me deram as instruções, tem que fazer isso, aquilo, e eu fazia aquilo e achei maravilhoso. Tá? Para mim foi bom como começo, mas aí, eu mesmo assim, dentro daquela coisa bem restrita, eu ainda tinha, assim, eu criava alguns espaços para inventar coisa com os alunos. Eu me lembro, às vezes, de certa coisa, às vezes, no IASG éramos vários professores, e às vezes, um professor substituía outro, e quando eu entrava, assim que eu entrava, o aluno ficava com o pé atrás. Eu fazia, bem que eu já fazia por provocação, esperar uma coisa que ele não esperava que fosse feito dentro do IASG, mas aí, quando o aluno via aquilo, que eu tinha um objetivo, meio que brincar com o aluno, usava uma coisa que não era muito acadêmica, que não era muito esperada de que se usasse, mas que, no fundo, produzia resultado. E isso me dá um prazer imenso quando eu me lembro disso. Né? Então, assim, o recado é difícil de dar, não tem uma fórmula pronta, não tem uma mágica. No fundo tem, né? Mas eu acho que experimentar é tentar e ver tudo com o pé atrás, inclusive o que eu estou dizendo, não vou me tomar o pé da letra, né? Tudo tem que ser visto com o pé atrás. Eu tenho que testar para ver se realmente funciona. Talvez, para funcionar, na realidade, existe aquela ideia da complexidade. A língua, o ensino de língua, a aprendizagem não é uma coisa linear, faz isso, segue esses passos e deu. Não, é uma coisa que interage de inúmeras maneiras, interage com a personalidade do professor, interage, sei lá, até com o tempo, o weather, o tempo, né? Como é que está o tempo, se é chuvoso, se a pressão do ar está alta ou baixa, interfere no temperamento das pessoas, e tudo isso, só para ter uma ideia que tudo isso, de certa maneira, está interagindo. Então, o que funciona para um professor não poderá funcionar para o outro. Na minha personalidade, eu acho que a gente tem que aprender a tentar, até hoje eu não consegui muito bem fazer isso, mas tentar realmente ser o que a gente realmente é. Claro que a gente não pode dizer tudo o que pensa, às vezes tem que abafar certas coisas, tem que usar uma máscara de vez em quando, né? Mas claro, também não vou ofender os outros. Mas tentar, assim, ser uma pessoa que te permita ser como tu sejas realmente. Que tu não precisa fingir demais ou coisa parecida, ou fazer de conta, dizer o que não acredita. Eu não sei, porque às vezes eu encontro pessoas assim, parece que dizem o que não acreditam. Sei lá, procure viver, testar diferentes experiências para poder fazer o que você acha que é o certo. Tá? Claro que tu vai pagar um preço por isso. De vez em quando, sempre tem um esperto, e eu acho bonito isso, que te questiona. Assim, tu pensa que está tudo muito bem, de repente alguém diz, não é bem assim. Aí o cara atrás, eu tive alunos assim, vibro quando isso acontece. Aí eu paro a pensar, claro, às vezes o aluno tem razão, não tem como eu ser. É questão da negociação. Ninguém é dono da verdade. Esse é outro detalhe. Eu não sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Conhece aquela frase famosa de Diderot, né, um filósofo francês? A verdade é uma prostituta. Dorme com todo mundo. Ninguém vai dizer a verdade. Eu sou dono da verdade. Tá? Então, começando... Aliás,
eu estou assim, divagando um pouco, paciência, me aguente. Ontem eu estava preparando um material, ainda nessa idade, e eu queria uma definição de verdade. Nunca me irritei tanto quando eu fui pesquisar isso. Verdade é aquilo que é baseado em fato. Fato, o que é fato? Fato é aquilo que é baseado na verdade. Mas, olha, em outras, né, exatamente, é bem isso, uma coisa levava a outra e a outra voltava de novo. E eu fiquei sem saber o que era verdade. Fiquei realmente sem saber o que era verdade. Verdade é que as pessoas acham que é verdade. É a minha conclusão provisória. Mas não vai me adiantar muito isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre pesquisando, eu acho que o professor tem essa oportunidade. No fundo, eu acho que a nossa profissão, não sei se vocês, como é que é, eu acho que se eu for dar aula, dei aula em escola de línguas que tinha um método definido, eu não me sentia tolhido lá dentro. Mesmo usando o que eu tinha que fazer lá, eu não me sentia tolhido. Aliás, não era o IAD, na época, o que estava sempre procurando seguir o que estava na moda, a gente tinha que entender aquilo, nem sempre a gente concordava, às vezes vinham professores, formadores dos Estados Unidos, vinham cá para Porto Alegre, e vinham dar cursos para a gente, eu ficava assim, não funciona, isso não vai funcionar. E não funcionava mesmo, eu tinha que aceitar, o professorzinho lá não podia fazer nada. Então tem todos esses problemas, mas que é um desafio ser professor, é aceitar esse desafio, deixar isso aí. Tem problemas às vezes difíceis de resolver, mas eu acho que não existe uma verdade única, como não existe um método único. Talvez assim pegar o que interessa de diferentes métodos que me sirvam para o objetivo que eu quero, tudo bem, por que não? Mas sempre sabendo que não existe um método universal que possa ser aplicado nas mais diferentes situações. Seria maravilhoso se é isso aqui, é só aplicar isso aí e deu. O aluno aprende, em 3 passos está falando a língua estrangeira. Não existe isso. Eu sei que é meio, perdão a palavra, broxante dizer isso, mas não existe. Tá? Professora, vou passar a palavra para o Tiago. Boa tarde, professor. O senhor falou no meio da sua apresentação sobre o professor não poder ficar de costas para os alunos, né? E que não pode ficar de costas para o aprendizado, alguma coisa assim. E eu lembrei de uma fala do Augusto Cury que eu li num livro, que o ideal seria a sala ficar em formato de U. Eu queria saber qual é o pensamento do senhor sobre como deveria o professor se portar em relação aos alunos. Olha aqui, eu só perdi uma única palavra de tudo que tu falaste, que o ideal seria o professor. Aí teve uma palavra ali que me escapou. Qual é? Essa palavra importante, chave, foi a que me escapou. Tiago, está me ouvindo? Oi? Eu não lembro. O ideal seria o professor, na sala de aula, eu perdi, aí tinha uma palavra que eu perdi. Em formato de U, os as carteiras. Em formato de U? Isso. Daí eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Eu acho que a disposição na sala de aula é fundamental também. Fundamental, eu até já escrevi também sobre isso, a questão das dimensões físicas, a questão de como a gente se coloca. Né? O que parece que esse sistema antigo, vocês nunca viram isso, mas eu sou de um tempo em que eram bancos, cabiam mais ou menos o quê? Eram 3 filas de bancos, cabia 3 a 4 alunos, talvez 2, eu até me perdi na conta já, de 2 a 3 alunos em cada banco. Fixo, ele não dava um aluno, para um aluno se levantar, 2 tinham que levantar quando o banco estava na parede, assim, 2 alunos tinham que sair para o aluno que está lá na parede e vir para o corredor. Então, claro que isso é uma coisa que as aulas que eu dava, por exemplo, no IAD, quando eu comecei, era em formato de U, claro. E a gente fica, eu acho que sim, acho que é básico. Acho que porque coloca toda a possibilidade elementar, é uma coisa elementar isso aí, né? É claro que vão dizer, por que não tem? Porque, claro, com 50 alunos poderá ser difícil. Não é? Esse é o problema, talvez físico. Talvez aí... E aí, professor, o que eu vou fazer se eu tenho lá 55 alunos, que eu dei muito tempo aulas numa escola particular, que eram sempre 55 alunos. Um dia um aluno saiu porque a família dele se mudou. Eu pensei, vamos ter 54. No dia seguinte apareceu o 55º aluno para preencher aquela vaga na sala de aula. Então, não era fácil.
E não era fácil mesmo. Vejam bem, trabalhar em grupo. Como é que é trabalhar em grupo se os alunos ainda sentavam em bancos naquela época? Tá? Mas, de alguma maneira, assim, às vezes a gente conseguia, assim, os alunos, o da frente virava para o de trás, mesmo assim, com muito esforço, dava para fazer não dava para trabalhar em mas dava para trabalhar em grupos. Né? Eu acho que aí tem que ver conforme o que é possível fazer. Tá? A tua pergunta não é uma pergunta leviana, nem lefiana, como alguns alunos que gostam de mim. Aí isso é muito lefiano, professor. Não, não é. Realmente essa questão da disposição física na sala de aula é muito importante. Eu acho que a gente até já evoluiu um pouco nesse sentido. Professor, vou passar a pergunta para a Ingrid. Boa tarde a todos, discentes e docentes, professor. Eu tenho uma pergunta e tenho receio de estar sendo um pouco redundante, mas eu acho que é importante a gente tirar nossas dúvidas depois de uma fala tão impressionante, né? O senhor disse que um dos desafios do ensino de línguas para o docente é o professor ele ser monolíngue, né? Eu acho que foi esse o termo que o senhor empregou. Então, se isso é um desafio, eu sou estudante da línguas adicionais, eu estudo inglês e espanhol. Eu estou estudando a minha língua materna, que é o espanhol, né? Não sou do português. Mas seria obrigatório para um bom professor de línguas, primeiro, estudar sua língua materna ao todo, para depois ensinar outras línguas? Eu acho que houve aí um ruído na comunicação e provavelmente eu não deixei isso claro. Eu falei uma coisa, eu falei monolinguismo. Eu acho que até, falasse que é redundante, também foi redundante, porque eu acho que eu falei monolinguismo linguístico. A ideia do monolinguismo de ensinar apenas uma língua na escola. Né? Então eu que interpretei errado. A falha foi minha, eu assumo, porque então é só a língua materna? Não. De ensinar apenas uma língua estrangeira. Essa era a ideia, viu, Ingrid? Então há uma crítica contra isso, né? Porque vamos ensinar 2. 3 eu já acho demais, não sei, eu tenho um pouco de restrição, mas eu acho aquilo, aí eu resumo aquilo, ensinar. Então o aluno aprende o que for necessário da língua materna, o que ele tem que aprender na escola de língua materna é muito diferente do que ele tem que aprender, do que ele precisa adquirir em termos de língua estrangeira, são dois objetivos diferentes, é claro, né? Tá? Então, mais ou menos isso. Eu acho que, obviamente, eu acho que a maioria dos professores que eu conheço, inclusive muitos de vocês aqui, poucos falam apenas uma língua estrangeira. Olha, sinceramente, vários dos meus ex-orientandos, principalmente quem é de espanhol, eles têm conhecimento de inglês também, uns têm conhecimento de francês, outros de alemão. Eu acho que isso faz isso também, né? O meu sonho, quando eu era guri, era saber 4 línguas. Deixa eu ver, era inglês, espanhol, mais 4 línguas além da matéria, inglês, espanhol, francês e alemão. O espanhol, eu me comunico relativamente bem em espanhol. Falo horrivelmente, me comunico no ambiente, no espaço acadêmico, sem nenhum problema. Assim, quando for conversinha de bar, quando começa a contar piada, assim, aí vai ficando difícil, não é? Em francês eu já estou esquecendo, mas em francês eu lia, fazia questão e gostava, curtia quando eu tinha tempo lá tinha algum tempo, lia aquelas peças dos dramaturgos, né, franceses, eu curtia aquilo, aqueles romances eu curtia também. Li até um livro do Paulo Coelho em francês. Eu li em português, não estou falando contra nem a favor, mas eu li a tradução de um livro dele em francês que, agora esqueci, não me lembro o nome do livro. Parece algumas pessoas que dizem que leram, mas acontece, eu li, mas não me lembro. Era um livro, tem um provérbio árabe no livro, não me lembro, mas tem qualquer coisa assim. Eu li em francês
E aí, quando eu falei isso em um outro lugar, mas aquele livro, professor, foi muito bem traduzido. Aí até uma coisa interessante. Então, foi a tradução que eu li. E curti a tradução, achei interessante, né? Então, assim, eu adquiri esse conhecimento e me deu prazer em tudo isso. O alemão não foi adiante. O alemão me complicou. E também já foi a quarta língua que eu estava tentando aprender. E daí, mais compromissos e tudo, então não deu mais. Né? Professora, eu vou passar a palavra para a Paloma. Boa tarde, professor. Então, a minha pergunta é uma pergunta, acredito que um pouco pessoal, porque é uma opinião, eu gostaria de saber a opinião do senhor. Porque quando o senhor falou, quando trabalhou no IASG, sobre a metodologia e tal, que algumas coisas não se aplicavam ao método que o senhor se sentia confortável de dar a aula em si, eu me identifiquei bastante com isso, porque atualmente é o mesmo lugar que eu trabalho. E a metodologia que ela faz um blend, né, de vários tipos de metodologia, e aí tem a socio-interacionista, e quando entra o modo de ensino direto no ensino de alguns livros, eu me sinto presa. E eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, porque eu vejo mensalmente, né, conferências por conta do trabalho e tal, que falam sobre os métodos e etc. Só que eu nunca tinha visto ninguém se posicionar da forma que o senhor se posicionou. Então, eu gostaria de saber qual seria o método ideal para o senhor, se é um método que já divulgado ou a forma que o senhor aplicava a sua aula era uma coisa única, tipo, que só o senhor sabia fazer, ou era algo já pré-estabelecido, tipo um método já publicado, algo assim. Olha, a minha não existe um método ideal. Ideal no sentido de se aplicar em qualquer lugar, em qualquer época. Não existe isso. Tá? Tem que levar em consideração o contexto em que a aula está sendo dada. Na realidade, eu não vou me lembrar das palavras de Bakhtin, mas ele quando diz assim que a fala, o discurso, uma conversa, o diálogo é único. Acontece, e naquele diálogo, da maneira que aconteceu, não vai acontecer de novo. É um pouco chato eu dizer isso, um pouco broxante de novo, né, Paloma? Mas uma aula, eu acho que assim, às vezes a aula é uma coisa única. Acontece, assim, uma outra aula não vai ser igual. E para quem dá muitas aulas, a gente dá uma aula, aquela aula foi um sucesso, eu vou lá para outra turma, vou repetir exatamente como eu fiz. Eu chego lá, a aula é um fracasso. Eu usei partido usando as mesmas estratégias, e não funcionou. Então, cada aula, de certa maneira, é única. É um desafio nosso adaptar, construir a aula no momento em que ela acontece ali. Eu acho que isso leva tempo. Eu acho que não é assim de uma hora para outra. Mas eu acho que a gente tem que caminhar para isso aí. Não sei o que vocês acham também, né? Eu vejo agora estou vendo vocês assim na minha frente, eu acho que alguns até estão aprovando, eu fico muito feliz com isso, mas uma aula é um momento único. Parece, eu não sei se alguém já disse isso, talvez tenha dito, provavelmente, mas eu sinceramente não me lembro de ter lido isso. Né? O Geraldo, professor, daquele livro da aula é um acontecimento. Mas então tá. A aula é um acontecimento, tá aqui, ó. Olha aí. Esse, ó. Geraldo, pois é, olha aí. Ele diz algo parecido com isso, que é um momento único e irrepetível. Pois é, interessante, muito interessante. Então, realmente, assim, daí, como é que eu vou ajudar uma pessoa ao dizer isso? Não, erro e acerto, erro e acerto. Vou deixar por tentativa e erro. Vamos deixar tentativa e acerto também. Tentativa, erro e acerto, para não ficar muito só erro. Mas é uma questão de tentativa, uma questão de se descobrindo. É um momento... Às vezes a coisa não eclode, não desabrocha, assim, às vezes sim, às vezes não. Porque eu sinceramente... Vocês não me vendo, talvez não acreditem, mas eu já tive bons momentos em sala de aula, bons momentos mesmo, assim, da gente sentir que está se comunicando com o aluno, sentir que está usando aquelas estratégias, afinidades eletivas, assim, que aquele contato está sendo estabelecido. E isso é muito interessante. Tá? Vou passar a palavra, então, para a Giane. Giane. Oi, estão me ouvindo? Sim.
Estamos ouvindo, Giane. Isso. Boa tarde. Eu sou estudante de pedagogia da Universidade Católica de Brasília, né, já estou terminando. E aí eu me deparei agora no finalzinho, já quase, com uma coisa que eu achei fantástica, que foi um trabalho, assim, eu tenho uma curiosidade sempre de me perguntar como é que crianças aprendem diante de situações como violência doméstica, abuso sexual, deficiência, entre outras coisas. Até onde vai esse processo de ensino-aprendizagem, até o que é que eles absorvem. E aí, claro, eu tenho estudando muita coisa, e eu descobri uma coisa bem interessante, que é as pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, que são os pictogramas, as imagens, né? Aí você pergunta, eu parei para poder fazer uma pesquisa muito rápida antes, e eu até vou voltar o meu TCC para isso, quem é da área de educação que sabe o que é isso? Aí quase ninguém sabe. Aí quando eu falo assim, naquelas fichas pequenininhas que a gente coloca o nome da criança, coloca um plástico, né? Plastifica, uma imagem, um desenho e tudo. E eu encontrei um site da Espanha, que é o Arasaki, né, que ele trabalha essa questão da comunicação aumentativa e alternativa e entra um pouco dentro do que o senhor acabou de falar, com relação à questão dos métodos, com essas crianças, né, com deficiência ou com DI, deficiência intelectual, estímulo precoce, essas coisas, não existe um método. O método, curiosamente, quem vai ditar são eles. Na hora que eles começam a aprender a ler, escrever, ou às vezes a criança não tem nenhuma moralidade, ela não fala por N motivos, né? E até em Libras eu também percebi isso. Você precisa encontrar uma forma de alcançar ela para ela conseguir fazer uma coisa chamada comunicação. Que comunicação? Como é que ela vai se comunicar com o mundo? Como é que ela vai se comunicar com a gente? E aí eu lhe pergunto, essa questão de trabalhar as comunicações aumentativas e alternativas, não sei se você conhece, eu acredito que sim, né? Elas realmente, assim, por esse mundo que o senhor já andou, tem feito diferença na vida dessas pessoas? Porque, assim, eu fiquei encantada. Só de ver, eu falei, gente, tem um meio de alcançar essas pessoas, né? Eu vi que até a Unipampa criou uma planilha com uma prancha de comunicação aumentativa e alternativa para orientação de pessoas hospitalizadas, para que elas não conseguiam falar, né? Se comunicar, para poder elas dizerem grau da dor, o que queriam, se estavam com frio, se estavam intensidade da dor, fome, ou medicação, alguma coisa assim. E isso é o que a gente leva, o método, independente para a língua, pelo menos é o que eu tenho percebido, e até na sua fala também, é de que esse método, ele realmente não vai existir. A gente vai encontrar dentro desses milhões de orientações que a gente tem, teóricos, para poder ver qual que se encaixa melhor e que alcança melhor esse ou aquele indivíduo. É isso mesmo? Olha, você disse sobre essas pranchas de comunicação, você disse que isso partia, eu entendi que partia dos próprios alunos, algo que parte dos próprios alunos, ou pelo menos levando em consideração os próprios alunos. E isso acho que tem a ver muito em levar em consideração o contexto. E por exemplo, a Espanha tem esse trabalho feito, né? Logo depois, quando ele deu a Declaração de Salamanca, deu essa visibilidade para as pessoas com deficiência, eles começam a trabalhar a conscientização de como que o ensino precisa alcançar todo mundo, independente, né, do grau, o nível de aprendizagem. E aí eles trabalharam isso daí de uma forma muito rica, onde eu posso usar símbolos, imagens, pictogramas, que eles chamam, para poder fazer com que esta pessoa que não tem oralidade ou que tem dificuldade na fala, ela possa me devolver e possa conseguir fazer uma comunicação comigo e com o mundo, entendeu? Então elas são reais, elas não são só pelos alunos, né? Aí no sentido que eu pergunto é se você conhece, se isso já foi trabalhado com você nesse sentido de aprendizagem do processo da linguagem, porque querendo ou não, a nossa língua materna, o português, também é uma língua, né, que tem toda uma curiosidade, como é que eu falo?
tem todos os seus pormenores e maiores, né, de aprendizado para uma pessoa que chega de fora e precisa aprender português. Ele não aprende de qualquer jeito, né? Ele vai para um método, vai para uma técnica e tudo. E aí uma pessoa que eu tenho aqui que fala português ou que escuta português como a mim, ela já não consegue falar, mas ela precisa ter uma forma de se comunicar comigo. E esse é um método, né, que eles utilizam, essas pranchas de comunicação aumentativa alternativa ou outros dentro desse sistema, para poder alcançar e conseguir essa comunicação de retorno. Não, Giane, eu não conheço esse método das pranchas de comunicação, mas o que nós trabalhamos muito assim é a ideia de deve ter alguma relação com estilos de aprendizagem. Então, lá em estilos de aprendizagem, a gente busca, dentro do possível, conseguir atender no máximo possível diferentes estilos de aprendizagem. Usar algum tipo, talvez, de multimodalidade, de usar a escrita, a fala, a imagem, vídeo, etc. Talvez feche com essa parte, tá? Mas seria isso aí, não conheço, não vou poder te ajudar muito, vou ser bem franco, não vou poder te ajudar assim especificamente sobre isso aí, mas a ideia geral, pelo que eu entendo, envolve algo que nós conhecemos como estilos de aprendizagem, onde cada um tem seu estilo. E que eu fecharia com aquilo que a Denise também falou, né? Pessoalmente, como professora, há mais de 50 anos, a Denise falando, quem decide sobre o método são nossos alunos. Achei muito interessante, Denise. E existe uma coisa no ensino de língua, se alguém quiser, dog-me, é como se fosse dog de cachorro, D-A-G, dog, M-I. M-E, dog-me, é o nome do último método que eu conheço, onde quem decide o que vai aprender, quem decide como vai aprender, são os alunos. Eu não sei como é que o cara gerencia tudo isso, mas a ideia é essa, o professor está ali talvez como facilitador, então o cara que vai tentar facilitar a aprendizagem, mas os alunos vão partir dos interesses deles, das necessidades deles, é isso aí. Então, enfim, eu acho que a gente tem a obrigação de conhecer, ver e testar antes de criticar, né? Temos que ver. Tem coisas que já a gente, sei lá, por preconceito, eu já olho assim, isso aí não vai funcionar. Mas, enfim, né? Ô, gente, eu não sei em Valesca, eu tenho, assim, algum compromisso ainda hoje, tá? É um prazer muito grande, tá? Mas eu, assim, quem sabe mais uma pergunta? Tá bem, professora, eu já ia dizer isso. Ah, tá. Para que eu me antecipei, né? Podia ter esperado. Tá bom. Então, Gabriel. tá, gente. Bom, professor Wilson, primeiramente, boa tarde. Já vou lhe felicitar, já vou lhe garantir, essa minha fala não vai ser uma pergunta, vai ser mais comentário mesmo, né? Para complementar toda essa nossa fala, esse momento singular que nós tivemos de ter, né, a sua presença conosco. Professor, eu acho que é necessário refletir, né? Refletir a cada dia, né, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa missão como professor, como docente, até como aluno. Não só o aluno aprende, o professor também aprende com os alunos, né? Eu acho que é necessário ter uma interação sempre contínua entre aluno e professor, entender as suas necessidades, né, professor? E eu gosto sempre de dizer, né, que às vezes a gente não consegue, às vezes, na primeira tentativa, né, conseguir fazer a nossa ação, o nosso trabalho. Mas aí eu me lembro que Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, uma vez falou, que disse que o sucesso consiste em passar de fracasso a fracasso sem a perda de entusiasmo. A gente não consegue na primeira, na segunda, mas na terceira a gente consegue. Não dá para desistir, né, professor? Como o senhor falou lá no início, o senhor usou um termo, o senhor não teve muito vontade, né, de falar, no caso, o senhor se sentiu um pouco constrangido, mas, em outras palavras, ter ganas, né, a energia para ensinar, né, e ajudar o próximo. É isso que eu penso, né, professor? O que o senhor quer dizer? Eu não ia fazer pergunta, mas fez. Que bom, tá bom, Gabriel. Não, claro, é a questão, porque eu acho que a gente é movido pela emoção. Claro. Assim, mais razão, menos emoção. Eu não acredito muito nisso. Também não vou assim, mais emoção, menos razão. Mas tem que ter emoção, porque a emoção é energia, força e gana, como tu disseste. Energia, força e gana. Então, isso faz parte. Temos que aprender. Aí é óbvio, ululante, né? A canalizar essa emoção, a canalizar essa força. Mas tem que ter tesão, tem que ter vontade, tem que ter gana de fazer as coisas. Eu acho que se a gente perder essa energia, aí sim. Aí fica a aula cansativa mesmo.
Perfeito. Mas então, muito obrigado, professor Wilson, professora Valesca, pela oportunidade de falar. Que o senhor possa seguir com a sua missão e que a gente construa nossas histórias, né? Muito obrigado por tudo. Então, gente, mais uma vez agradeço a disponibilidade do professor. Não sei se a Kátia quer fazer o encerramento, né? Que é a coordenadora do projeto o AME de Acolhimento e Mentoria Estudantil. E agradecer ao professor e esperamos que na próxima seja presencial, né, professor? Topas voltar a Bagé mais uma vez? Na próxima a gente faz presencial, tá bom? Eu passo a palavra para a Kátia fazer o encerramento. Valesca, tu não quer fazer esse encerramento porque, assim, ó, tu que fez toda a organização, assim, do projeto AME, assim, de acolhimento aos alunos no primeiro semestre, a Valesca tem sido um ícone aqui para nós, né? Ela tem organizado todas essas palestras, e essa última foi pensada, assim, exatamente de trazer alguém que falasse mais do que somente de motivação ou somente de emoção, mas que trouxesse também toda essa bagagem, né, do conhecimento de linguística aplicada, que não estão sem emoção, não estão sem motivação, né, mas que tivesse essa perspectiva mesmo do professor de inglês, né, e colocasse os nossos alunos já num caminho mais de ser esse professor estudioso do nosso contexto aqui, não só do nosso contexto, mas de toda a história que está por trás, né, de sermos professor de inglês aqui no Rio Grande do Sul, né, no nosso caso, né, e para o mundo afora, né, porque muitos de nós vamos ganhar o mundo sendo professores de inglês, de espanhol. Então, eu agradeço muito, né, e quero, Valesca, que tu finalize como a aluna do professor Leffa, né? Então, não sei nem o que dizer, né? Mas dizer para todos os que estão aqui, especialmente para os nossos alunos, né? Que são iniciantes do segundo semestre, que fiquei muito feliz que fizeram perguntas para o professor e que estão iniciando essa caminhada de professor de línguas, já estão, mesmo estando no segundo semestre, eles sabem que eles estão exercitando já, de alguma maneira, a docência com um projeto que a gente tem no Instagram, né, deles ensinarem espanhol através do Instagram, e que uma das coisas que eu mais aprendi com o professor Leffa, e que ele transparece muito, é a necessidade da gente não ter vergonha de ousar, né? Da gente não ficar amarrado, assim, naquilo que nos dizem, que a gente sempre pode fazer diferente. E eu acho que esse é o desafio que eles têm, que os nossos alunos vão ter no exercício da docência daqui para frente. Porque como o professor trouxe o exemplo da dissertação da Luísa, das pessoas que aprendem com o jogo, das pessoas que não precisam assistir uma aula para aprender língua. Ou seja, o desafio do professor de língua ele é maior ainda para essa geração que vai vir, para que alguém queira estar em sala de aula para aprender língua. Né? E essa ousadia, essa jovialidade, porque eu digo e disse para eles, o professor Leffa está fazendo 80 anos, mas ele é mais jovem que muitos jovens de 18 anos que eu conheço. Ela perpassa essa capacidade de nunca se contentar com o que a gente tem hoje, de sempre pensar além. Tanto que durante a pandemia eu disse para várias pessoas, mas isso que vocês estão dizendo que é uma novidade agora para o ensino remoto, eu lia nos textos do professor Leffa que ele escreveu há 20 anos atrás. Então, nada disso que se disse agora, que a gente escutou em palestras, informações, era novidade para mim, porque eu já tinha escutado o professor Leffa escrever e dizer em aula há 20 anos. Então, essa capacidade de estar sempre pensando além, de estar sempre pensando no que vai vir e não se contentando com o que a gente tem hoje, eu acho que é isso que esses nossos alunos que vão ser professores daqui a 2, 3, 4 anos e daqui a 30 anos precisam aprender, porque eles estão conhecendo o professor Leffa hoje, mas eu conheço há 20 anos, e ele é sempre isso, e ele sempre vai pensar além, e eu acho que é essa a maior aprendizagem que pode ficar para o pessoal, para vocês que estão começando agora. E com isso eu encerro, né, a nossa atividade de hoje. Eu vou dar um até logo para vocês, agradeço essa oportunidade.
Para mim foi um prazer estar aqui. Gostei desse sistema do Google Meet, assim que eu me senti praticamente junto com vocês, né? Até exagerei, botei um outro computador ali com mais, eu vejo ali numa tela maior, mas assim realmente para mim foi uma conversa muito agradável. Meus parabéns. O meu orgulho são os meus um dos meus orgulhos são os meus ex-alunos. Vocês estão vendo aqui a professora Valesca, e como ela tem outras pessoas também que foram meus alunos, e é para mim uma honra dizer assim, foram meus alunos, né? E não se deixaram se influenciar por mim. O maior orgulho, como é que é o maior orgulho de um professor não é ser seguido pelos outros, seguir no fim, sair da posição da frente para passar de, como é que eu vou dizer, de orientador para seguidor. Os alunos é que vão para frente. Cada geração tem a obrigação mínima de dar um passo adiante na civilização, um passo adiante na evolução. Então, vocês estão cumprindo essa ideia bem simples, né? Cada geração tem que caminhar, tem que ir adiante. A história não pode parar. A história nunca vai chegar ao fim, provavelmente. Não sei o dia que o mundo termine. Tá bem, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer muito grande. Tchau.